O tema é: quando eu olho para Jesus. Vamos logo estabelecer uma comparação. Quando eu olho para um semelhante a mim, eu vejo que aquela pessoa tem as mesmas características que eu. Portanto, é um semelhante a mim. Nem é superior, nem é inferior. Mas, quando eu olho para Jesus, eu vejo que há uma diferença. E uma diferença entre o homem e Deus. Uma diferença que muda o meu modo de pensar, que muda o meu modo de agir, que muda o meu modo de falar. Eu não estou diante de um semelhante a mim, eu estou diante de alguém que é superior a mim, e infinitamente, eternamente superior a mim. E aí nós vamos verificar algumas respostas em relação quando eu vejo Jesus. E o primeiro texto está em João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Quando eu vejo Jesus, quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Mas o apóstolo Filipe, que andou com Jesus, que viveu o ministério de Jesus 3 anos, será que ele estava de fato olhando para Jesus e vendo Jesus como Deus? Em João capítulo 14, versículos 7 a 11, olha o que esse texto diz. Jesus falando para o apóstolo Filipe: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E em João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Então, quando eu olho para Jesus, eu não vejo um semelhante a mim. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. E era dessa forma que Jesus desejava que Filipe, o apóstolo, visse nele. Mas Jesus precisou dizer a Filipe: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Da mesma forma, nos dias de hoje, há muitas pessoas que veem Jesus, mas pensam que Jesus era um filósofo, que Jesus era um ideólogo,
que Jesus era alguém muito prestativa na sua época, mas não veem como Jesus quer. Ele quis que Filipe visse daquela forma e quer que nós hoje o vejamos como Deus, porque Jesus é Deus e ele disse: eu e o Pai somos um. Portanto, quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Segundo, quando eu olho para Jesus, nós vamos ver a resposta de João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 e 30. E veja que João Batista via Jesus como Jesus desejava ser visto, diferente do apóstolo Filipe. João, capítulo 1, versículos 29 e 30. E o que é que diz aí? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Portanto, veja duas formas diferentes. João Batista, o profeta, e o apóstolo Filipe. Um chegou para Jesus e disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João Batista não disse dessa forma, já fez a afirmação da divindade de Jesus, e disse mais: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, eu não tiro o pecado de ninguém, você não tira pecado de ninguém, o padre não tira pecado de ninguém, o Papa não tira pecado de ninguém. Por quê? Porque nós não somos Jesus. O único que tira pecado é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Mas João Batista, ele disse mais. E ele disse a respeito: esse é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo o Cordeiro de Deus. Terceiro, João capítulo 6, versículo 35. Veja o que é que Jesus diz. João capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo o alimento que mata a minha fome e sede espiritual. Eu não preciso estar mais procurando alimento espiritual em lugar nenhum, porque Jesus sacia a minha fome e a minha sede espiritual. Então eu não sou mais um faminto espiritualmente, porque Jesus saciou esta minha fome. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que mata
a minha fome e sede espiritual. E aí eu não vou dizer para as pessoas que toda porta, todo o caminho dá no céu. Não, eu estou mentindo. Só tem um que mostra e que sacia e mata a minha fome e sede espiritual, que é Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Quarto lugar, João 14,6. Quando eu olho para Jesus, o que é que eu vejo em Jesus? João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo o único caminho para o céu. Não há outros caminhos, não há outras alternativas. Para o céu não existe plano B, ou Jesus ou o inferno. E quem foi que disse isso? O próprio Jesus. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas caminhando um pouco à frente, nós vamos encontrar uma outra coisa quando nós olhamos para Jesus. E está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. E o que é que o apóstolo Paulo disse para os gregos, lá no Areópago? Registrado aqui em Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Portanto, Deus manda que todos os homens se arrependam, que todos os homens mudem sua forma de pensar, sua forma de falar e sua forma de agir. E que isso nós podemos dizer o novo nascimento, nascer de novo. E em um novo nascimento, em uma nova criatura, existe a força do caráter, não o caráter dos homens, mas o caráter de Deus. E que no Antigo Testamento alguns experimentaram a força do caráter de uma nova criatura. Exemplos: José do Egito, solteiro, cuidando da casa de Potifar. A esposa de Potifar pôs os olhos em José e ele resistiu por dois motivos. Primeiro, porque Potifar confiou a sua casa para que ele cuidasse de tudo. E o segundo motivo, pela sua fidelidade a Deus. E a força do caráter de José era Cristo na vida daquele homem, era Deus na vida daquele homem. Portanto, quando você conhece uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, o seu caráter é alterado, e você vai ver a força do caráter de uma pessoa que de fato tem Deus. José do Egito era solteiro, mas ele não caiu na cilada, e o diabo usou uma mulher casada para tentar seduzir um rapaz solteiro, que ele na época ainda era solteiro.
Ele não tinha se casado com Azenate, ele era solteiro. Portanto, aquele que tem Jesus em seu coração, aquele que experimentou o novo nascimento, em quaisquer circunstâncias, ele expressa a força do seu caráter, seja no templo, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, em qualquer lugar. As pessoas, até no silêncio daquela pessoa, vê que há uma diferença. E quem faz essa diferença no caráter de uma pessoa é Jesus Cristo. Portanto, quando eu olho para Jesus, eu vejo a certeza da minha salvação. Salvação do poder do pecado. O pecado não domina, e a certeza da libertação, da punição do inferno. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele mostra aonde reside a certeza daqueles que olham para Jesus. O que é que ele diz? Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, a certeza da minha salvação é porque Jesus ressuscitou. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a certeza da minha salvação. E quando eu vou para a igreja, quando eu oro, quando eu louvo, eu sei em quem tenho crido. Nós não estamos louvando no vazio, nós não estamos glorificando no vazio, nós estamos glorificando aquele que é Deus. Portanto, quando eu olho para Jesus, eu vejo a certeza da minha salvação. E por último, quando eu olho para Jesus, nós vamos encontrar em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. O que é que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que é imutável. As pessoas não vão para a igreja para ver novidades humanas, folia ou outras coisas. As pessoas vão para a igreja para olhar para aquele que é imutável, para aquele que é moderno sempre, para aquele que foi no passado, na vida de José, na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque e Abidênego, na vida de João Batista, na vida de Paulo, que antes era Saulo, mas quando Jesus entrou na vida daquele homem, ele modificou, ele passou de Saulo para Paulo e ficou como o apóstolo Paulo. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que é imutável, eu vejo aquele que eu não preciso mais estar querendo modernidades, porque a maior modernidade é aquele que preside a minha mente e o meu coração. Não são as coisas materiais que vão fazer nem a minha mente, nem o meu coração, nem o que eu falo, nem o que eu penso e nem da forma que eu acho. Portanto, quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que é imutável. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. E um detalhe:
Isso aqui é sã doutrina. E quando nós falamos que é sã, é porque é uma doutrina que não é doente. Porque existem doutrinas doentes, que ao invés de aproximar pessoas de Jesus, afastam as pessoas de Jesus, com fábulas, com mentiras e com enganações. Portanto, quando eu vejo Jesus, eu vejo aquele que é imutável. E por último, o texto que nós lemos como leitura devocional. Sabendo de tudo isso que nós acabamos de dizer, mas como a nossa memória, o nosso HD é um pouco falho, então vamos fazer uma pequena revisão. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o Cordeiro de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o alimento que mata a minha fome e sede espiritual. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o único caminho para o céu. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a certeza da minha salvação. Quando eu olho para Jesus, eu vejo aquele que é imutável. Portanto, o que é que diz em Hebreus 12, 1 e 2? Sabendo de tudo isso, portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. E aí eu quero dizer o significado apenas de uma palavra relativamente a Jesus: ignomínia. Sabe o que significa ignomínia? Significa desonra extrema, significa opróbrio, significa infâmia pública. Então, quando o autor aos Hebreus diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou. O que foi que ele suportou? A cruz. Desprezando a ignomínia, ele sabia o que era ser crucificado. A desonra para uma pessoa que era crucificada, porque aqueles que eram crucificados eram malfeitores, eram mau elementos, e ali estava sendo crucificado Deus em Cristo, pagando os nossos pecados, passando por aquela vergonha, por aquela desonra pública, que quem merecia aquilo era cada um de nós, e não Jesus Cristo. Mas ele pagou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e dizer claramente: quando eu olho para Jesus, eu vejo a certeza da minha salvação. Portanto, que Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos um semelhante a nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Então, tudo que nós fizermos para Jesus, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Que Deus, pois, coloque essas palavras em nossas mentes e saiamos daqui. Se nós já estávamos consolidados na nossa fé, em nossa confiança, nós solidifiquemos
mais ainda a nossa confiança. E o tema, quando eu olho para Jesus. Eu não sei a sua resposta. O que é que você responde para isso? Quando você olha para Jesus? Eu não sei. Mas aqueles que têm Jesus em seus corações sabem plenamente, no dia que olharam para Jesus, e tudo o que Ele proporcionou em nossas mentes, em nossos corações, no nosso caráter e no nosso comportamento. Que Deus nos abençoe. Amém.